Fala, advogado! Fala, advogada! Meu nome é Leonardo Bandeira. E eu sou Ana Bellatriz. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. A nossa convidada de hoje é a Maísa Justiniano Bichara. Seja bem-vinda, Maísa. Por favor, se apresente. Olá, bom dia a todos. Então, me chamo Maísa Bichara Martins, sou advogada, sou professora acadêmica há 10 anos, sou mestre em Direito Econômico e estou aqui hoje para a gente tratar de um assunto muito importante que os senhores irão apresentar. Exatamente. Hoje, o episódio de hoje, para nós conversarmos um pouco sobre parentalidade socioafetiva. É um tema super atual e inovador, né? Direito de família, é difícil encontrar alguém falando sobre parentalidade socioafetiva, mas é engraçado que é um tema que tem super a ver com o nosso dia a dia, porque é super comum nós encontrarmos esse fenômeno por aí, né? Espalhado, e as pessoas nem se dão conta da repercussão jurídica para as vidas dela que esse tema pode trazer, né? É um impacto muito grande. Então, Maísa, né, já para a gente começar, você pode nos apresentar um panorama geral sobre parentalidade socioafetiva? Então, a parentalidade socioafetiva ela é um fenômeno recentemente novo, né, em que pese já vinha ocorrendo ao longo das gerações. Né? Por quê? Porque muito tempo se prestigiou tão somente o filho consanguíneo. Né? Então, é histórico a discriminação que ocorria entre a filiação. Com o passar das décadas, e aí realmente os movimentos sociais, foi se inserindo paulatinamente esse conceito de socioafetividade, dando agora uma atenção maior para o afeto. Né? Então, aquela característica tão somente biológica do filho de sangue, era o filho reconhecido e que era ele que ia ter todos os direitos, ao longo das décadas, foi cedendo espaço para a socioafetividade. E o que isso significa? Significa que o afeto ele foi ganhando espaço, ele foi ganhando repercussão no mundo jurídico. Né? A gente sempre ouvia falar no filho de criação. Mas o filho de criação era aquele filho que ele exercia o papel de filho, tanto nos benefícios quanto nos direitos, mas quando ocorria, por exemplo, o evento morte, aquele filho de criação ficava afastado ali da herança. Então, essa socioafetividade, para concluir, ela veio dar um espaço e um valor para o afeto. E aí toda a repercussão jurídica em detrimento dele. Então, antigamente, a gente tinha apenas o vínculo consanguíneo como gerador de vínculo familiar, né? O reconhecimento da consanguinidade como esse gerador de vínculo. E hoje em dia a gente entende que a alteração do conceito de família ela é um fenômeno cultural, que as mudanças sociais que devem embasar essa alteração do conceito de família. E é interessante que a parentalidade socioafetiva ela foi reconhecida através do judiciário. Mas apesar disso, você já escuta, né? Foi reconhecida através do judiciário. Você já pensa num voluntarismo ou a inovação. Lá vem o STF inovando aí, colocando coisa que não tinha lá no Código, na Constituição. Mas a verdade é que, se nós olharmos lá para o 1593, se eu não me engano, lá do Código Civil, já havia margem para o reconhecimento da parentalidade socioafetiva há muito tempo, né? E o nosso Código Civil ele já está meio antiguinho, né? Sim. Então, esse reconhecimento, né, através das leituras, a gente percebe que foi algo realmente paulatino, como a professora nos apresentou, e natural até. Sim. Né? E fruto, claro, das provocações, das necessidades das pessoas de verem reconhecidos esses direitos. Né? E é até engraçado falar disso, porque a gente precisou de uma repercussão geral para chegar e falar, olha, o vínculo afetivo pode ser reconhecido da mesma forma como o vínculo sanguíneo. A gente precisou de uma manifestação judicial para falar o que já acontece na nossa vida. E, assim, apesar de ser algo, nossa, por que o judiciário precisa se manifestar sobre tudo? Isso realmente é necessário, porque para se criar uma norma, o judiciário precisa reconhecer que houve a mudança na relação fática que embasa aquela norma. Claro que associada ao texto legislativo, né? Como o Léo falou, está associada justamente no ponto de outras. Ou outra origem. Né? O 1593, ele fala que a filiação
advém da consanguinidade biológica, enfim. Exatamente. Então, E no finalzinho tem lá outra origem, né? Então, esse termo, outra origem, que abre o espaço para ampliar a interpretação, porque se não tivesse, poderia ser considerado... Podemos partir, então, de uma linha histórica. Sim. Né? Constituição Federal de 88, que espancou anos de hipocrisia, trazendo a igualdade entre os filhos. Todos os filhos, independente da filiação, de ser biológico, natural, afetivo, são filhos, vão gozar dos mesmos direitos. Olha que maravilha, né? O nosso legislador constituinte arrasou. Né? Então, Constituição de 88, Código Civil de 2002, que veio repetindo o que disse a Constituição Federal e foi além. Ele disse, olha, o filho eles vão ter os mesmos privilégios, independente de ser biológico, inclusive de qualquer outra origem. Então, trouxe ali um conceito aberto, qualquer origem. Né? E aí, quem pode limitar um conceito tão amplo? Né? Então, aí veio a construção jurisprudencial, veio a construção doutrinária. O STF também se manifestou, mas tudo com base no que tinha lei. Parecia que não tinha legislação, mas já tinha uma lei dizendo, olha, qualquer origem pode ser reconhecido o filho, inclusive o filho do afeto. Sim. E o que me faz pensar, né, de fato, como é que esse reconhecimento ele vai se dar? Né? Eu acho que a grande dúvida que paira na cabeça dos advogados, né, das pessoas que estão nos escutando, como é que eu comprovo essa filiação socioafetiva? Porque é só chegar no cartório e dizer, esse aqui é meu pai, o fulaninho é meu pai, porque nós temos um vínculo de afeto e acabou. Né? Já tem ali o carimbão descendo ali na sua certidão de nascimento. Como acontece na prática, a prática disso? Quais documentos, quais comprovações? E se existe algum provimento, alguma legislação, né, que aborde esse tema, né, com uma profundidade maior? Então, o CNJ, em 2017, ele editou o provimento 63. Esse provimento, ele acabou sendo fruto de muita confusão. Por quê? Parecia que era muito aberto. Qualquer um poderia chegar lá no cartório, né? Nós estamos falando aí do reconhecimento extrajudicial. Chegava no cartório e reconhecia. Depois foi necessário, dada a grande movimentação nesse sentido, das dúvidas que surgiram, houve a necessidade de editar o provimento 83. E aí esse provimento ele veio realmente trazer de forma muito mais clara como pode ser feito esse reconhecimento no cartório. E aí ele vai e traz vários critérios para isso, inclusive critérios objetivos. Né? Por exemplo, é necessário que o pretenso pai ou a pretensa mãe, ela colecione provas. Né? Provas. Que tipo de prova? Como é que eu vou provar o afeto? Como é que eu vou provar o amor? Mas nós precisamos partir de nós precisamos ter um ponto de partida. Porque senão qualquer um chegava no cartório e dizia, olha, eu quero registrar como pai, ou eu quero que ele me registre como filho. E aí a gente sabe que tem muita questão patrimonial também pelo meio. Né? Então, o que é que o STJ fez? Ele quis realmente facilitar esse tipo de situação do reconhecimento, mas ele disse, olha, a gente não vai também abrir o tanto, vamos trazer aqui alguns critérios, é necessário a produção de provas, né? O registrador ele vai atestar. O provimento 83 ele traz o verbo. O verbo é atestar, ele precisa atestar através de provas. Né? Que tipo de prova? Comprovante de residência que comprove que os dois moram na mesma residência, ou, por exemplo, um boletim escolar, ou então um histórico de fotos, né? Porque não é tão somente dizer, olha, eu moro com a pessoa há 10 anos. Morar há 10 anos não significa nada, porque eu posso morar há 10 anos e não suportar aquela pessoa. Né? Então, é o que os romanos diziam, né? Precisa ter trato, nome e fama. Né? E é necessário a exteriorização daquele sentimento. Né? É necessário que a sociedade o reconheça como pai. Olha, aquela pessoa é pai dele, em que pese não ter ali o nome no registro. Então, existem esses critérios e existe um ponto muito interessante também. Muito interessante.
né, menos de 18 anos, o Ministério Público, quando o registrador ele recolher esses documentos, ele vai encaminhar para o MP, né? Aí, se alguém poderia perguntar, e se não tiver documento, se não for possível essa produção de documento? Ela é necessária, mas ela pode ser afastada. Né? Não é obrigatório. Não é obrigatória. Então, vai para o MP vai verificar se realmente há indícios lá do nome, fama e trato. Se houver, ok. Se não, o MP entendeu que não está presente. E aí, se o MP, o parecer dele for desfavorável, não vai ser possível ali fazer aquele registro extrajudicial. Mas e aí? Acabou na palavra do MP? Como é que fica? Né? Então, eu sempre brinco com meus alunos. Qualquer divergência reclama para o juiz. Né? Qualquer dúvida reclama para o juiz. Então, se houver um conflito entre os pais socioafetivos com o cartório, vai ser passado para o juiz, para o juízo competente, para que ele possa, então, dirimir qualquer controvérsia. Então, por via das dúvidas, filma tudo no Instagram, depois compartilha e está tudo provado. Então, as redes sociais hoje não se pode negar que é uma ferramenta imprescindível. Arcabouço ali de provas. Né? Indiscutível. Indiscutível. E é interessante, você falou do reconhecimento da parentalidade socioafetiva pelos cartórios, né, extrajudicialmente, e em caso de conflito, esse conflito ele vai ser resolvido judicialmente. E aí no judiciário é possível, de fato, haver uma instrução, né, uma produção de provas maior, escutar a testemunha, né, pegar depoimento, enfim. E, em verdade, o reconhecimento da parentalidade socioafetiva no Brasil, pelo que nós percebemos, ela é feita, de fato, pelo judiciário. Né? Os cartórios ainda são pouco procurados para fazer esse tipo de ato, e eu acredito que até os cartórios em si ainda têm um certo receio, um certo problema, né? Entender o próprio provimento número 83 e as regras que ele possui. Né? E aí, por via das dúvidas, nós não fazemos, né? Já encaminha para o judiciário, o pretenso pai, a pretensa mãe ou o filho mesmo. Uhum. Sim, em verdade, né? E aí eu posso falar aí da minha prática, porque, como os senhores sabem, eu sou militante mesmo na área de direito de família e sucessões, professora e advogada, né? Então eu tenho sempre procurado ali alinhar a prática, a teoria à prática. Né? Então, assim, já advoguei em algumas ações onde a pretensão era realmente o reconhecimento da multiparentalidade. O objetivo foi alcançado realmente através de uma ação judicial, onde foi prestigiado o contraditório e ampla defesa, né? Onde realmente, ao final, a criança, que no caso era criança, teve aí alteração no seu registro civil, ela saiu realmente, o juiz determinou que fosse feita a retificação no registro civil para constar o nome, então, dos pais biológicos, que geraram a criança, eram 2 jovens. Eles tiveram uma relação conjugal no carnaval, no período de carnaval, e o pai simplesmente não registrou, mas não queria criar a criança. A mãe biológica, ela não tinha condições, porque ela queria estudar, ela fazia medicina no exterior, e quem realmente veio para criar aquela criança foram os tios dela, e criaram, educaram, foram eles que passaram as noites acordadas, com o primeiro tombo, a primeira vez que foi ao médico. Então, todo o acompanhamento foi feito pelos tios. E aí, quando ela então, formou, que ela voltou aí já trabalhando com condições, agora eu posso assumir a maternidade do meu filho. Só que o laço afetivo já tinha sido construído com os pais afetivos. Né? E essa mãe afetiva entrou em desespero. Ela chegou no escritório e eu procurava palavras para poder tentar contornar aquela situação, acalmá-la, mas, enfim, nós tivemos que entrar com a ação. A mãe biológica, o pai realmente foi rebelde, a mãe biológica contestou,
E, ao final, a sentença foi de que era para constar o nome tanto dos pais biológicos quanto dos pais afetivos. Ou seja, a criança passou a ter 2 pais biológicos e 2 mães, o que significa dizer que ela vai ter 8 avós, né? 8 avós, e aí vai ter outros irmãos, né? Sim. O tio, que era tio, passou a ser irmão. Então, você vê que essa constituição familiar, ela vai ter efeitos que, inclusive, a gente vai falar mais para frente um pouquinho. Então, nesse caso, nós temos 3 pais, no caso. Um pai biológico e os 2 tios foram averbados como pais socioafetivos, foi isso? Não. Ficou o que constava no registro, o pai e a mãe biológica, e os 2 tios, pai e mãe, homem e mulher, sim, entendi. tá? Homem e mulher, um casal, né? Eles passam, então ficou 4. Mas nesse tipo de caso, se ainda for criança e a mãe biológica quiser levar a criança embora, e no caso a mãe afetiva, né, os pais afetivos, tem algum tipo de liminar que impeça? Como que funciona na prática? Quando a gente faz a propositura da demanda, a gente já pede a liminar para guarda provisória. Né? Então, o primeiro ato, olha, a criança está comigo, eu estou comprovando que quem cuida dela sou eu, quem leva para a escola sou eu, quem leva para o médico, então a gente junta ali um arcabouço de prova para demonstrar de forma inconteste, que quem está realmente cuidando são os pais afetivos. E aí o juiz já concede. Eu tive caso que o juiz não concedeu, porque ele entendeu que eu não tinha demonstrado o perigo da demora. Né? Porque a mãe estava sumida mesmo, né? Então o Ministério Público, foi esse o entendimento, e o juiz seguiu, né? Mas já tive situações onde de cara já foi deferida a liminar da guarda provisória, e aí já fica uma situação mais confortável, porque a mãe não vai simplesmente chegar e dizer, olha, eu sou mãe, está aqui o registro e pronto. Realmente. A gente percebe que já faz algum tempo que a família brasileira ela se mostra menos convencional, né? E quando eu digo convencional, eu me refiro que não existe um modelo familiar a ser seguido. A convenção, pai, mãe, filhos, né, já está ficando ultrapassada, como você acabou de falar. Os tios criaram esse vínculo afetivo, né, em relação aos tios. Esse núcleo, existe infinitas formas de combinação desse núcleo familiar. Eu quero saber de você, Maísa, como professora, advogada, como é lidar e sempre estar a par dessas mudanças tão dinâmicas? Então, eu sou apaixonada por direito de família, né? Mas para eu lecionar e para eu advogar, eu tive que me desconstituir e me constituir novamente para que eu pudesse, então, sair daquele modelo que eu fui criada, né? Aquele modelo tradicional, e saber que família é lugar de afeto, né? Lar significa lugar de amor e respeito, né? Então, quem sou eu para dizer qual é o modelo familiar correto? Quem sou eu para dizer que aquele núcleo não vai ser moldado pelo afeto? Então, assim, doutora, a família ela ganhou novos contornos, né? E é daqui para frente, não vai voltar, e não tem como mais voltar, pelo princípio do retrocesso social, não tem mais como voltar. Né? Então, a sociedade tem que entender que não existe um modelo, não existe uma forma fechada de constituição familiar. Quem sou eu ou quem é a senhora, qualquer pessoa, para dizer que entre um casal homoafetivo não vai estar presente o amor e o respeito, onde não vai estar preservado a característica eudemonista, que é uma característica da família, onde a gente tem que estar no núcleo familiar, que a gente se sinta respeitado, que a gente se sinta feliz. Né? Então, realmente, é daqui para frente, os núcleos familiares são multiformes. Né? Nós temos hoje uma grande parcela das famílias onde a pessoa constituía um núcleo familiar, infelizmente não deu certo, e ela teve um filho, e a outra pessoa também constituía um núcleo familiar e que não deu certo, e que elas se juntam e formam a família, a famosa família recambiada, né? Onde os membros, eu fico até emocionada em pensar nisso, onde os membros se reconhecem como tal, né? Não precisa ter aquele laço
aquele laço de sangue. Até porque o sangue hoje, ele ficou em segundo grau. O afeto, ele ganhou um espaço tão considerável, né, que a Constituição Federal do país, a lei maior, transformou o afeto num princípio macro. Por e isso que vejam, eu amo essa Constituição. né? E nem tem um artigo falando de afetividade. A afetividade, ela é a junção da dignidade, da segurança, do respeito. Ela é uma junção de todo, do melhor interesse da criança, do adolescente, da proteção integral, né? Então, a afetividade é uma junção de todos esses princípios e é um macro princípio, juntamente com o princípio da dignidade da pessoa humana. Nós já abordamos um pouco das implicações práticas, né? através até da prática da nossa convidada. Mas é interessante que a parentalidade socioafetiva, as discussões em volta da parentalidade socioafetiva, elas sempre puxam para as implicações práticas, porque o ingresso ali de um pretenso pai, de uma pretensa mãe, ou o reconhecimento de um filho, vai mudar ali, vai impactar a vida de uma família por completo, né? Não só a vida do filho ou a vida dos pais, né? Não é restrito aos filhos e pais. Os vínculos são... Mas os vínculos são realmente muitos. serão alterados profundamente, né? E assim, o que me vem à cabeça é alimentos, com certeza. Né? Com certeza. Alimentos, esse sucessões. filho e sucessões, com E certeza. sucessões. Então, alimentos e questão patrimonial, com certeza. Com certeza. E é na questão patrimonial que a maioria dos conflitos no judiciário, eles se iniciam. Geralmente na questão patrimonial, na tentativa de o filho reconhecer a socioafetividade para ter direito à sucessão do pai que lhe criou, né? E alimentos também. Mas você pode nos dar outras ideias de impactos, né, do reconhecimento na vida prática dos... Então, como o senhor bem disse, né, essa relação que inicialmente é entre o filho e o pai, o filho e os pais e os filhos, elas perpassam essas figuras e elas alcançam outros contornos, né? Isso é muito interessante, porque eu sempre procuro na minha vida profissional e também na minha vida pessoal, o seguinte, eu tenho como fundamento a segurança jurídica, né? Sim. Eu acho que a nossa vida, independentemente de ser advogado ou não, a gente deve pautar na segurança jurídica. Bom, então, Pedro e Maria, lá vem a professora. Eu fui a professora da vez. Então. Pedro e Maria desejam, têm uma relação afetiva com o filho e reconhecem, né? Então, esse reconhecimento vai estar lá, vai ocorrer a modificação no registro, né? Vai ocorrer, mas quais são as repercussões jurídicas para isso, né? Muitas vezes, doutor, a vida vai passando, você acaba não se preocupando com essa segurança jurídica, e o dia que a pessoa vier a óbito, aqueles filhos biológicos que muitas vezes se afastaram do pai, quem cuidou até o último momento foi o filho afetivo, o famoso filho de criação, na hora lá de ter algum benefício jurídico, que seria aí o direito à herança, ele não tem, né? Porque os filhos simplesmente chegam, os biológicos, está aqui meu registro de nascimento, eu sou filho e ponto. E o outro filho afetivo, ele vai ter que entrar com uma ação declaratória de paternidade pós-mortem, olha só, uma ação declaratória de paternidade pós-mortem para reconhecer o que todo mundo já sabia, que ele era filho, né? Então, existe aí essa repercussão no direito sucessório, claro, porque alcança os outros filhos biológicos, porque certamente o patrimônio vai ser dividido em partes menores, né? Em partes menores para poder alcançar. Então, tem essa repercussão. Tem a repercussão dos alimentos, que o senhor bem disse, né? Então, por exemplo, eu tenho 2 pais, né? Então, verifico, entro com a ação, verifica que tem aí a presença do pai biológico e do pai afetivo, e depois, se ocorre, por exemplo, o vínculo com a minha mãe, eu posso pedir os alimentos dos 2, né? Mas também o contrário é verdadeiro,
porque a solidariedade que decorre do princípio da solidariedade familiar, ela também é inversa. Então, pode ser que a gente sempre pensa de alimento de pais para os filho, filhos. né? É verdade. Né? Mas os pais envelhecem. E pode chegar uma hora em que os dois pais também possam pedir alimento para o filho. E o contrário também é verdadeiro quando se trata de herança. A gente sempre pensa que na ordem natural da vida, né, é que os pais morram primeiro, mas essa ordem muitas vezes ela é invertida, né? E se o filho morrer primeiro, os pais também vão ter direito ao patrimônio que é dele, né? Então você vê que existe toda uma repercussão na esfera patrimonial, tanto no direito das sucessões quanto no direito a alimentos, mas também existe também outros efeitos, né? Por exemplo, o nome, né? Por exemplo, se houver ali um homicídio ou uma tentativa de homicídio, vão verificar quais são os parentes. Então, existe um agravante. Então, sai da esfera. Ocorre também ali uma restrição quanto ao pleito eleitoral, porque existem parentes Verdade, isso é muito interessante. Né? Então, a repercussão é gigantesca. É multiforme. Ela ganha outros contornos que saem muito além do que a pessoa sempre acha, quer registrar para ter direito a uma pensão por morte, para ter direito a um alimento em caso de dissolução, por exemplo, do casamento ou da união estável, né? Mas ganha outros contornos e que muitas vezes a sociedade, assim, o leigo, ele não sabe. E o que mais me chama a atenção nos tipos de casos sucessórios é o filho afetivo que só vai buscar o reconhecimento depois que o pai morre. E aí como que fica a questão se os filhos biológicos estiverem se negando, aí conta essa demora. Então, como é que ocorre? Quando não há ali o reconhecimento da multiparentalidade em vida, resta para o filho afetivo, após a morte dos pais, entrar com a famosa ação declaratória de paternidade ou maternidade socioafetiva pós-morte, né? É um processo com contraditório, né, pela defesa, mas e aí? Já existe certamente um processo de inventário, onde os filhos biológicos estão lá, já querendo resolver para cada um pegar o seu quinhão. Quando o filho afetivo ele entra com essa ação competente para a configuração da paternidade pós-mortem, ele tem que informar ao juízo competente do inventário, aqui em Rio Branco, a vara única de ofícios e sucessões, dizer que, olha, excelência, em que pese existir esse processo, existe um outro que está correndo de forma isolada, mas que o objeto vai interessar diretamente ao processo de inventário. E aí, o que o juiz faz? Ao juiz, o processo não vai ficar suspenso esperando essa demanda, ele vai continuar correndo, porque é um processo de inventário demasiadamente longo, né? Mas o juiz ele vai reservar a parte daquele possível herdeiro, né? Então, chegou ao final do processo a declaratório de paternidade pós-mortem. O juiz separou a parte daquele herdeiro, o herdeiro vai lá e pega a sua parte, né? Se não, vamos supor que não, chegou ao final, realmente ele não era filho, ele tinha uma pretensão, mas que ele não conseguiu provar. Aquela parte que estava ali preservada, o juiz vai e distribui para os demais herdeiros. Então, é dessa forma que ocorre. Mas é necessário, né, eu quero ressaltar aqui, é necessário que, após a propositura da demanda da paternidade pós-mortem ou maternidade, que seja comunicado ao juízo de inventário para que ele tenha outros olhos sobre aquela possível divisão. Entendi. Nesse caso em que existe processo de inventário, realmente, né, existe essa proteção jurídica. Mas nos casos que, por exemplo, é só um bem móvel, que não precisa necessariamente de um inventário para partilhar, ou então é só um dinheiro na conta... Aí a situação complica, né? A situação fica realmente complicada. Por quê? Porque existem patrimônios que verdadeiramente não vai, por conta do valor, muitas vezes o juiz determina unicamente a expedição do alvará, por exemplo, né? E aí, nesse caso,
realmente o pretenso herdeiro, ele pode ficar prejudicado, mas não ele pode depois Uma ação regressiva. entrar algo com nesse uma sentido. ação, né, no sentido de ter ali o direito da parte dele. Mas, assim, o direito é isso, né? O direito não é uma ciência exata, então a gente se depara com situações multiformes como essa. Então, gente, sempre busquem por segurança jurídica, viu? Regulamento. A verbe, tudo tiver para verbar em tudo no vida. cartório, porque depois vai ter problema. É verdade. É isso então. Muito Terminamos obrigada. mais um episódio do nosso podcast. Ah, Se eu pudesse, eu passava o aqui o resto dia do todo dia conversando sobre direito de família. Bom com demais. essa convidada incrível. Muito obrigada, Maísa, muito pela sua obrigada. presença, de verdade. Eu tenho certeza que eu passei o podcast todo assim, só... Gente, Então, que lindo. eu não poderia encerrar. Já posso fazer as minhas alegações finais? Pode. Então, eu não poderia de forma alguma encerrar, né, sem dizer da alegria desde a hora do convite. Eu quero agradecer e estar aqui com vocês, que foram meus alunos. Realmente, para mim, tem um gostinho muito especial. Quero parabenizá-los pelo excelente trabalho. Eu tenho acompanhado tudo, exatamente tudo que vocês têm feito. E realmente eu sou aquela ex-professora que fica sempre, olha ali, né? Então, parabéns, sucesso para vocês. E sempre que precisar, qualquer tema, consumidor, família, sucessões, trabalho, precisar, eu estou aqui para a gente conversar Com um certeza. pouquinho. Convidadíssimo, né? Vai Sim. voltar aqui, com certeza. Lembrando a todos que esse podcast ele é quinzenal, então fica ligado aí lá no Spotify e na nossa página do perfil lá do Instagram da CJA, que tem a versão em vídeo, né? A versão em áudio você encontra lá no Spotify e em outros agregadores de podcast, né? Se eu não me engano. Tem Google Podcast também, aí agora me fugiu. Né? Mas só para finalizar, me diga onde a gente pode te encontrar nas redes sociais. Sim. Então, quem tiver interesse em me seguir, Maísa Bichara, pronto. Maísa.bichara, desculpa, Maísa.bichara. Perfeito. Perfeito. Muito obrigado, tchau, até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.